Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nessa hora. Estamos de volta e nós nos alegramos no Senhor por ter a audiência de cada um de vocês conosco. Depois de uma longa temporada, rememorando assuntos que nós já havíamos tratado e nessa maravilhosa comemoração que o Senhor nos permitiu, de 2 anos de Tarde das Mulheres, tardes edificantes, tardes que nos traz conhecimento da Palavra de Deus e que tem como objetivo cada uma de nós mulheres sermos edificadas pela Palavra do Senhor, compreendermos qual é o desejo do Senhor para a nossa vida, para que nos tornemos uma mulher mais parecida com Cristo Jesus. Então agora nós iremos iniciar uma nova série. E o nosso coração se alegra, essa série certamente vai trazer edificação para a nossa vida, vai trazer fortalecimento para a nossa fé, vai poder trazer conhecimento para você que talvez nunca tenha pegado na Bíblia, não saiba manuseá-la. Você também é nossa convidada especial e nós nos alegramos com a sua presença aqui conosco. Estamos então dando início à nossa nova série, Vivificadas pela Palavra. E esse tema, esta série, foi baseada, ou após termos tido um tempo maravilhoso, com em torno de 120 mulheres, na nossa última inspirativa da Sinodal Sul do Brasil, que aconteceu aqui na Serra Gaúcha, em Gramado, agora no iniciozinho do mês, e foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo de edificação, um tempo de comunhão, e o nosso tema foi exatamente esse, Vivificados pela Palavra, prontas para o serviço. O nosso versículo-chave para esta nova série, já que vai ser Vivificados pela Palavra, tome nota, se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 80, versículo 18, que nos diz assim: E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Que coisa maravilhosa! É saber que, independente da situação, independente das circunstâncias, o Senhor poderá nos vivificar. Se Ele nos vivificar através da palavra, nós seremos certamente transformadas e mulheres diferentes, que vai trazer influência, que vai ser influenciadora nessa sociedade tão distante do Senhor. Então, depois dessa maravilhosa inspirativa presencial que nós tivemos, sentindo o frio já aqui da Serra Gaúcha em Gramado, nós podemos assim já ter a certeza de que o Senhor desejaria que nós estivéssemos trabalhando sobre algumas mulheres que estavam totalmente caídas na Bíblia e que o Senhor as vivificou, trazendo então uma nova vida, uma nova esperança. Pois bem, mas antes da gente adentrar e sobre qual mulher nós vamos estudar nesta hora, eu gostaria ainda de incentivar você que deseja crescer na caminhada com Deus, a adquirir a sua Bíblia da Caminhada Bíblica. Você não pode deixar de ter esse alimento diário, um plano de leitura diária, para que você, desde o primeiro capítulo do Gênesis até o último de Apocalipse, você tenha uma mensagem cristocêntrica após a sua leitura da Palavra de Deus, uma explicação sobre o que é que diz cada um desses capítulos, trazida pelo nosso querido pastor, reverendo Daniel Alves. Então não deixe de adquirir a sua Bíblia. Se você deseja adquirir, se você deseja dar de presente, faça contato pelo telefone 051 9 81 11 9571. E eu tenho um outro convite especial para você, antes da gente adentrar aqui no nosso texto de hoje, que é para que você participe conosco do 11º Recanto da Família. Tivemos o 10º Recanto de Casais, agora também na Serra Gaúcha, no mês de abril, e já temos data marcada para o próximo. Esse não vai ser especificamente para casais, também é para você que é casal. Mas se você deseja levar seus filhos, enfim, entre em contato conosco. Onde é que vai acontecer? Lá na cidade de Salvador, na Bahia. Nós teremos a oportunidade dos dias de 7 a 9 de outubro estarmos, se Deus nos permitir, em um hotel, tratando sobre assuntos de família, assuntos de casais.
Então, se você deseja participar, se você deseja formar uma caravana, olha, está com tempo hábil de procurar passagens aéreas com preço bom, ou se você que nos acompanha daí da Bahia também, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. E nós poderemos ter a grata satisfação de esclarecer as suas dúvidas e informar para você talvez maiores detalhes sobre esse maravilhoso final de semana. Já parou para pensar? Termos um dia inteiro nas praias do Nordeste? Vamos lá, se organize, comece a sonhar. E Deus certamente, se for da vontade dele, fará com que esse sonho seja realizado. E por falar em sonho, o tema de hoje, dentro dessa série Vivificadas pela Palavra, o nosso tema é a cura de uma mulher vivificada por esta palavra. Quem é essa mulher? Quem você acha que é? Abra aí, por gentileza, o texto. Eu vou acompanhar aqui também com a minha Bíblia, vou dar um tempinho para você encontrar. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versículos 20, a partir do versículo 21, do 21 até o 34, tá bom? Acompanha aí se você não tem a Bíblia. Marcos, capítulo 5, dos versos 21 até o versículo 34. Um texto bastante conhecido, mas vamos tirar lições para a nossa vida. Nos diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e assim viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma enorme hemorragia. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo cada dia a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo, de fato, estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha que texto magnífico. Olha que personagem é essa. Qual era o nome dessa mulher? Bom, se nós percebermos aqui, nós vamos ver que quem era essa mulher? Não sabemos nem o seu nome. Se você observar, não existe o nome dela. Mas tem algumas características que o texto aqui nos traz. Nos diz que essa mulher, com certeza, era uma mulher fisicamente exausta. Imagina você, não é? Imaginar uma mulher que já sofre há 12 anos com um fluxo enorme de hemorragia. Então, era uma mulher que, com certeza, estava fisicamente fragilizada, estava fisicamente exausta. Era uma mulher socialmente recusada. E financeiramente, podemos dizer assim, ó, arruinada ou falida, porque o texto diz que cada dia ela ficava pior
Ela ia atrás das soluções, onde ela ouvia dizer que ali poderia ter uma solução para o problema dela, que médicos poderiam ajudá-la, ela iria. Ela vivia todos os dias da sua vida em busca de resolver aquele problema. A mulher que sofria de hemorragia, também conhecida como a mulher do fluxo de sangue, que nós não sabemos como era o nome dela, é assim que o texto se reporta, né? E aqui lá no iniciozinho, quando começa a tratar do texto, diz a cura de uma mulher enferma, ou seja, não menciona o nome, menciona apenas a situação dela, e estava com sua vida literalmente, meninas, esvaindo-se, indo embora em um ciclo menstrual que não parava, não cessava e que já durava nada mais, nada menos do que 12 anos. Você tem noção do que é isso? Eu não estou falando de simplesmente 12 dias, eu não estou me reportando a 12 meses, eu não estou falando de um ano, mas a história relata que aquela mulher sofria há 12 anos daquela terrível hemorragia. Você consegue imaginar as inúmeras dificuldades que aquela mulher enfrentara? Certamente eram gigantes. Interessante que o início do texto, essa história da mulher do fluxo de sangue, ela se cruza com uma história anteriormente, que era exatamente o pedido de Jairo, o pedido de um pai que vê a sua filha também, que tinha 12 anos de idade, que tinha sido morta. E Jesus, que andava de um lado para o outro, né, voltando do barco, é assim que começa o texto que nós lemos, diante de grande multidão, lá junto do mar, recebe um pedido de um dos principais das sinagogas, que era Jairo, que se prostra diante dele, que implora e diz: mestre, meu Deus, a minha filha está morta. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-la, o Senhor pode trazê-la de volta, não é assim? Vem, põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela certamente viverá. E Jesus foi para realizar esse pedido do Pai. Ele foi com ele. O texto diz no versículo 24, e Jesus foi com ele. E aí a grande multidão o seguia. E no meio desta história, começa aí no versículo 25, é que entra este novo cenário. Olha, aí diz, aconteceu que certa mulher, que é esta mulher que foi vivificada pela palavra, pelo próprio mestre, que nós não sabemos o nome, né? E que já sofria 12 anos desta hemorragia. E aí conta toda a história, que já havia procurado os médicos, já havia gastado tudo que tinha, enfim. Então, qual era o cenário dessa mulher? Você imagina as inúmeras dificuldades enfrentadas por ela? Além dela gastar tudo o que ela tinha com médicos, que cada vez só piorava a situação e cada vez o dinheiro diminuía ainda mais, pelo menos é o que o texto diz aqui. Além dela ficar fisicamente fraca pela perda de sangue constante, de não haver muito menos produtos de higiene, como a gente tem nos dias de hoje, para que pudesse auxiliá-la, ajudá-la. Você já parou para pensar no constrangimento daquela mulher em qualquer área, em qualquer local que ela fosse? Porque hoje, se existem alguns problemas dessa natureza, nós temos vários recursos de higiene que nos possibilita o ir, o vir. Naquela época, isso não existia. E ela também era considerada impura. Por quê? Porque no período bíblico, que uma mulher era considerada doente ou impura, no período menstrual. O texto já nos relata lá no início dos primórdios. Então você imagina que tudo que aquela mulher tocava se tornava também impuro. E ela era rejeitada, porque era assim que acontecia com as mulheres quando estavam no período menstrual. Agora você imagina ela, que durante 12 anos, sem trégua, vivia desta forma. Para essa mulher, minha querida amiga que nos ouve nessa hora, aqueles 12 anos, eu fico imaginando que deve ter sido assim tão doído para ela. Eu fico imaginando que tantas e tantas vezes ela chorava, ela não entendia, ela não compreendia o porquê daquela situação. Como muitas vezes eu e você passa por algumas situações que para nós também parece que já durou uma eternidade. Mas eu já queria dizer para você que não se esqueça que esse Deus maravilhoso, mesmo quando nós perdemos o controle de toda a situação,
ele continua no controle. Observe que mesmo após 12 anos sem sucesso em relação a todas as tentativas de cura que ela tinha procurado, essa mulher que sofria desta hemorragia, ela não havia perdido a esperança. Como está a esperança no seu coração? Eu não sei quais são as hemorragias que existem no seu coração. Talvez não seja exatamente esse tipo de problema ou de hemorragia que você tenha enfrentado ou passado. Como anda a esperança no seu coração? Aquela mulher, apesar de toda a luta, de todo o sofrimento, de mais de uma década, em busca da solução de um problema, ela não havia perdido a esperança. Por que eu estou falando isso? Porque o texto diz que ela caminhou na direção de Jesus, acreditando que tão somente se ela lhe tocasse no manto, ela receberia aquela cura que era tão desejada por ela. No texto aí de Marcos, versículo 29, diz: E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Ela literalmente, ou até que enfim, resolveu aquilo que ela tanto queria, que ela tanto desejava. Aquilo que era um sonho passa a ser uma realidade. Em um dos nossos hinos, nosso hinário, nos fala exatamente essa frase, né? Faz com que o sonho se torne realidade quando se fala da expansão do reino, da proclamação do reino, né? Na cidade, e fala da presença do Senhor benfazeja pelas ruas, pela cidade, e que isso não seja apenas um sonho, mas que se torne uma realidade. Aquela mulher estava realizando exatamente essa situação. Aquilo que era um sonho agora se torna realidade. Ela finalmente recebeu aquele milagre, aquele objetivo tão almejado, tão esperado, tão sonhado, tão sofrido, naquele minuto em que ela verdadeiramente tocou em Jesus. E aí talvez você diga assim: e aí, Cíntia, então, final da história, certo? Acabou aqui. Jesus já a curou, então pronto, resolveu o problema dela e aí ela foi embora. Quero dizer para você que essa alternativa está errada. Jesus não permitiu que ela simplesmente fosse embora, né? Simplesmente que ela fosse embora sem ao menos ser notada. É tanto que ele pergunta ali: quem me tocou? A fé daquela mulher que tocou de tal maneira que ele interrompeu a sua missão de vida ou de morte, porque ele estava indo junto com Jairo ao encontro da filhinha dele, né, que havia morrido, para conversar com ela. Ele simplesmente não fez apenas aquilo que o seu coração desejava, mas ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos, obviamente, eu imagino que Pedro talvez tenha dito: mas quem te tocou, Senhor? Olha o tanto, a multidão aqui, como é que o Senhor pergunta quem me tocou? Todo mundo deve ter tocado. E aquela mulher ouvindo atentamente. O Senhor perguntou porque o Senhor queria dar notoriedade àquela mulher que era tão desprezada na sociedade, aquela mulher que vivia tão isolada, tão solitária, porque ela não tinha vida social, meninas, ela não tinha amigas, ela não tinha passeios, ela não tinha como ir à igreja, ela não tinha culto online como a gente tem hoje. Se a gente pegar o contexto em que ela vivia em uma eterna solidão por mais de 10 anos. E Jesus não simplesmente dá notoriedade àquela mulher, mas a chama de filha. Que doutrina maravilhosa, a doutrina da adoção. É quando o Senhor desvenda os nossos olhos, quando Ele chega até nós com esse chamado irresistível para a nossa vida, toca na nossa vida. É Ele quem nos dá o toque da vida. O nosso tema é exatamente esse, vivificados. É quando o Senhor nos traz vida, e a única forma de sermos vivificadas é através da palavra. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você esteja perguntando aí, não é? Como foi que aquela mulher foi restaurada? Primeira coisa, ela ouviu falar da fama de Jesus. Sobre o que você tem ouvido falar? São tantas vozes que muitas vezes você dá ouvido nos dias de hoje, que elas lhe confundem.
eu gostaria de instigar você a dar ouvidos a uma única voz. Aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, nos diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Eu e você só seremos vivificadas através da palavra. Você pode procurar isso em qualquer lugar deste universo. Você não vai ter vida fora de Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar o toque de vida. Observe a angústia e a vida daquela mulher. E observe que não foi simplesmente a fé dela que a curou daquela hemorragia terrível. Qual foi a diferença que você pode parar e pensar aqui? O que foi que fez diferença em quem ela pôs a fé dela? Aonde você tem depositado a sua fé, minha amada mulher que me ouve nesta hora? A sua fé deve estar firmada em Cristo Jesus. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. A minha fé e a sua fé deve estar totalmente depositada em Cristo Jesus. Embora aquela mulher tivesse procurado cura em muitos médicos e não obteve sucesso em nenhum deles, talvez ela poderia ter dito assim: será que Jesus vai ser mais um que eu vou atrás e não vai me ajudar? Mas se você observar aqui no texto, ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, no versículo 28. Ela não tinha dúvida. Ela diz assim, ó, ficarei curada. Naquele contexto, era assim que os povos estavam vivendo. E Jesus andava mesmo curando, porque a forma dele mostrar que era o Messias era através das curas e os milagres. Então o povo andava falando: olha, Jesus cura, e aquela mulher ouviu falar. Então aqui nós temos uma lição preciosa. Nós não podemos deixar de ouvir, de falar sobre Jesus, mas eu queria que você ficasse bastante atenta sobre quem é esse Jesus. Não existe uma outra forma de você saber quem é Jesus, senão através da nossa única regra, que deve ser de prática, que é a palavra de Deus. Eu e você devemos ter uma caminhada bíblica. Aqui encontra-se toda a revelação de Deus para nós. Você precisa conhecer, experimentar quem é esse Jesus maravilhoso. Às vezes você diz assim: eu tenho Jesus, mas quando as circunstâncias da vida nos chegam, e elas chegam para todas nós, parece que toda a alegria que nós sentíamos ao dizer que tínhamos Jesus se esvai, igual à saúde daquela mulher. Aí você pode dizer: mas será que é possível encontrar uma fé como essa? Ou como que vai ser possível encontrar uma fé como essa? Simples assim. Aqui no Evangelho de Marcos, o autor, o próprio Marcos, resume isso em 5 breves palavras. Quando ouviu falar de Jesus. O que é que você tem ouvido falar de Jesus? E agora o outro lado da moeda. Para quem que você tem falado de Jesus? Você que talvez diga assim: ah, mas eu não estou com nenhum tipo de problema, né? Para que Jesus me cure, eu não estou com nenhum tipo de problema físico, não estou nem com um tipo de problema emocional, não estou com nenhum tipo de problema financeiro. A minha pergunta para você é, vamos virar então o lado da moeda. E para quem que você tem falado de Jesus? Como ouvirão se não há quem pregue? Não viva a sua vida sem sentido. Nós só temos uma vida para viver. Depois disso, se nós não servirmos a esse mestre maravilhoso aqui, nós seremos servidas. Não desperdice a sua vida. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ah, Cíntia, mas eu não posso sair daqui da minha cidade. Ide por todo mundo, pregai aqui. Você começa pregando dentro da sua casa, dando um bom testemunho. E não é só quando as coisas vão bem. Porque o nosso primeiro campo missionário é dentro do nosso lar. É quando nós temos filhos rebeldes, é quando muitas vezes nós somos assolados com situações que nós não sabemos nem o que fazer, que fogem totalmente do nosso controle. E você entende do que eu estou falando. Quantas vezes nós passamos por situações que só a graça de Deus para nos manter de pé é ou não é, minha querida mulher, que nos acompanha nessa hora?
Para quem que você tem falado de Jesus? Ela pensou mais sobre o Jesus que ela ouvira falar do que na própria enfermidade dela. Por isso que ela disse, se eu apenas lhe tocar. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela depositou a confiança naquele Jesus. A fé em Jesus certamente deu motivos para que ela tivesse esperança de uma nova vida. Ela manteve os olhos dela fixos nele. Nele quem? Em Cristo. E eu vou falar uma coisa para você. Se eu e você queremos ser mulheres bem-sucedidas, precisamos olhar e mirar na cruz de Cristo. Nós não podemos simplesmente observar os vendavais que a vida nos coloca todos os dias. Mas nós precisamos seguir firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para você nessa hora é exatamente esse, porque você pode estar perguntando, e como foi que ela foi restaurada? Primeiro, ela ouviu falar da fama de Jesus. E ela depositou a confiança naquele Jesus, a sua fé em Jesus, mas não foi a fé dela que a salvou. Não foi a fé dela que a curou. Até porque a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então eu e você somos salvos pela fé. E aí o texto continua dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. E a fé, essa fé, que ele começa dizendo, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A amada mulher que está se achando muita coisa, nem a fé é sua, a fé vem de Deus. Então não foi a fé daquela mulher que a curou, mas a pessoa de Cristo Jesus, pelo qual ela depositou a fé dela. Essa é a primeira lição que nós queremos deixar aqui de como aquela mulher foi restaurada, como aquela mulher foi vivificada quando ela ouviu falar de Jesus. Muito cuidado com o que você tem ouvido falar de Jesus, principalmente nas redes sociais, meninas. Não é tudo que andam falando de Jesus que está escrito nas Escrituras, na Bíblia. Não existe Jesus desassociado da palavra de Deus. Cuidado com a teologia da prosperidade, cuidado com tantas coisas. Não esqueça que a heresia também sai da palavra de Deus. Então você precisa conhecer a esse Deus através do que ele diz, como ele é. É ele quem deixou a revelação completa, nós não precisamos de outras. Nós já temos o que ele quis deixar, o que ele quis dizer sobre a pessoa dele está aqui na palavra de Deus. Segundo ponto que eu gostaria de deixar aqui para você e também para o meu coração. Como foi que aquela mulher foi restaurada? Aquela mulher do fluxo de sangue que nós não sabemos nem o nome, né? Primeiro, ouviu falar de Jesus. Segundo, ela começou a sonhar. Você tem sonhado com o quê? Com o que é que você anda sonhando? Ah, Cíntia, eu nem sonho mais. Aliás, eu só tenho pesadelo. Queria que você pensasse aí um pouquinho. Quais são os seus sonhos? É muito bom a gente sonhar, não é? Em que dimensão tem andado os seus sonhos? Não sonho mais não. Estou aqui só esperando a morte chegar. Se Deus te deu vida, e se os sonhos são lícitos, são bíblicos, sonhe. É maravilhoso sonhar. Aquela mulher começou a sonhar. Baseado em quê que ela sonhava? Baseado no primeiro ponto, que é a nossa primeira lição, no que ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela aplicou aquilo que ela ouviu para a realidade dela. Eu fico imaginando que ela pensava, ai, será que eu vou conseguir chegar até ele? Imagina, o texto diz que era uma multidão já é coisa imensa. E o texto dá ênfase dizendo que era uma grande multidão. Mas ela tomou uma atitude. Ela aplicou aquilo para aquele sonho tão almejado dela, era a chance dela, ela aplicou o coração, a necessidade dela, e ela não deixou de sonhar. Ela podia pensar assim, como eu e você, se o meu filho se convertesse, se o meu esposo fosse aquele homem de Deus que eu tanto almejo, se eu puder engravidar, não sei quais são os seus sonhos, mas os sonhos que estão equalizados na palavra de Deus são sonhos lícitos. E eu e você não podemos deixar de sonhar. Aquela mulher começou a sonhar e aquele sonho ela começou a idealizar.
Você ainda sonha? Quais são os teus sonhos? Quais são os anseios do teu coração? Ah, Cíntia, eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que eu não tenho mais nenhum sonho, não. Eu gostaria de instigar você a começar a sonhar. Isso nos impulsiona, isso nos motiva, isso traz ânimo. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho sonhos. Ó vida, ó céus, ó azar. Não, não tem nada não, é que você não sabe meu sofrimento. Olha aqui, meninas, uma mulher que estava sofrendo há 12 anos, mas não deixou de sonhar. Ela começou a sonhar baseado no que ela ouviu dizer, que Jesus curava. Então ela começou, meu pai, como é que eu vou fazer? Ouvi dizer que ele vai passar por aqui, eu preciso agarrar essa oportunidade. Aliás, dizem que uma oportunidade é como um homem careca e de barba. Ou você agarra de frente, ou se você deixar ela passar, ó, não tem onde pegar. Porque o homem é careca, então não tem nem como pegar pelo cabelo, né? Se é careca. Então, querida, existem oportunidades na vida que nós precisamos estar atentos. Quais são os sonhos e as oportunidades que você precisa correr atrás? Que tipo de mulher Deus deseja que você seja? Já parou para pensar nisso? Às vezes, quando a gente fala em sonhos, quando a gente fala em realizar determinadas coisas, parece-me que a gente só consegue adentrar, no máximo, quando adentra, no campo profissional. Mas dificilmente você ouve a mulher desejosa de crescer espiritualmente. Essa é uma área que você precisa sonhar, desejar, porque é um desejo nobre e certamente vem do coração de Deus. Então, como foi que aquela mulher foi restaurada? Vou repetir. Primeiro, quando ela ouviu falar a fama de Jesus. Segundo, ela começou a sonhar. Eu fico imaginando quando ela dizia, talvez pensasse assim, né? Qual vai ser minha esperança? Uma mulher que vivia 12 anos, que já tinha feito de tudo, como talvez você, já esteja até sem forças, às vezes até mesmo para orar, porque tem situações que são muito doloridas na nossa vida, não é verdade? Existem situações que a gente não tem nem coragem de compartilhar com ninguém. Existem situações no nosso coração que só Deus sabe o tamanho da dor. Mas eu queria dizer para você que já tem buscado em tantas outras fontes por aí, assim como aquela mulher, talvez no misticismo, no ocultismo, na macumba, nos santos, nos postes, né, nos ídolos, enfim. Jesus pode realizar o seu sonho. Se for um sonho lícito, se for um sonho que o glorifique. E nós podemos ter plena convicção de nos apegar à esperança quando se trata de Cristo Jesus. Quando a vida parece desesperançosa, não tem mais jeito, a nossa fé em Deus é o que nos capacita a esperar por mais do que o que os nossos olhos podem de fato ver. Amada mulher, eu não sei qual é o seu sonho, mas não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Coloque os seus sonhos diante do Senhor, porque aqueles que forem para a glória dele, ele poderá fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. E quando pedis, pedis mal. O que eu estou tratando aqui não é simplesmente, Cíntia, o meu sonho é ter um iPhone, nem sei qual é a última geração. Não, não estou falando dessas coisas tão pequenas. Eu estou falando de coisas de valor eterno. Sonhos, onde você vai juntar tesouros nos céus. Sonhe, almeje em ser uma mulher diferente, em ser uma mulher bíblica, ser uma mulher piedosa, em ser uma mulher que vai servir de referencial para outras tantas mulheres, para que o nome do nosso Deus seja exaltado e engrandecido. Não esqueça o que nos diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Quando a gente está falando aqui de fé, de esperança, talvez você pergunte, mas o que é fé? Está aí a resposta para você. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que nós não vemos. Aliás, desculpem, esse texto está em Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Essa é uma das definições que a Bíblia nos traz sobre fé. Um outro texto que nos fala sobre fé. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu preciso pensar. Você para pensar no céu? Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Aí eu pergunto para você, você quer ir para o céu?
Sim, consigo ouvir daqui a sua voz. Aí a minha próxima pergunta: hoje? Não. Quem quer morrer? Ninguém. Eu não estou pedindo para você tirar a sua vida, mas às vezes você vive tão enraizado nas coisas desse mundo, querida e amada mulher que me ouve nessa hora, e você não consegue nem pensar na eternidade. Eu quero lembrar para você que nós estamos aqui como peregrinas. Nós estamos de passagem. Essa casa que o Senhor lhe deu para morar, tá vendo aí que você acha que é sua? Não é, ela é temporária. A sua casa você não conhece como ela é. A sua casa foi construída pelo grande arquiteto do universo. E ele te deu uma vida para você usar para a glória dele. Como você tem passado e vivido os seus dias? Reclamando? Dizendo que Deus é bom, mas uma eterna murmurenta? Cadê o contentamento na pessoa de Cristo Jesus? Eu e você, que já temos a Jesus, devemos viver pela fé. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Esse é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Será que de fato você vive pela fé? Ah, Cíntia, eu tenho fé que eu vou receber meu salário no final do mês. Mas você está trabalhando? Isso não é fé, isso é lógico, isso é óbvio. Fé é quando você não está trabalhando e você tem certeza que o Deus provedor, que é aquele que nos sustenta, porque o que nos sustenta não é o nosso trabalho, não é a nossa inteligência, não é a minha astúcia, não é a minha forma de ser. Não, a Bíblia diz que tudo que temos e somos vem do Senhor. E sem Ele, nada podemos fazer. Você precisa ter essas convicções bem claras na sua mente, para que você não se perca em si mesmo, para que você não se ache tanta coisa assim. Aquela mulher que teve uma cura espetacular, feita pelo próprio mestre, foi vivificada pela palavra, foi restaurada. Primeiro, quando ouviu falar da fama de Jesus. Segundo, quando começou a sonhar. Coloque em prática os seus sonhos. Traga à sua memória sonhos lícitos, sonhos que vão glorificar a Deus. Senhor, desejo anunciar as verdades do Senhor. E é por isso mesmo que eu, por exemplo, estou aqui. Por que é que todas as quartas-feiras à tarde, na tarde das mulheres, eu estou aqui? Porque eu tenho esperança de que ao você ouvir falar da fama de Jesus, você se converta, o Espírito Santo toque no seu coração. Se você já é convertida, que você seja santificada, que você se torne mais parecida com Cristo Jesus. É por isso que eu gasto meu tempo estudando, planejando, organizando, administrando, para que você ouça falar da fama desse Jesus maravilhoso, que pode mudar a sua vida assim como mudou a minha vida, e pode fazer de você, a mulher mais feliz da sua cidade, independente das circunstâncias. Então, já vimos aqui que ela foi restaurada quando ouviu falar da fama de Jesus, quando ela começou a sonhar. Terceira lição, quando ela tomou uma atitude, ela não ficou só no sonho, porque tem mulheres que são eternas sonhadoras, não é? Você é uma delas? Ah, Cíntia, sonhar é comigo mesmo. Então vamos para o próximo ponto. Aceita um chimarrãozinho? Você não fica só no sonho. Você precisa ter atitude. Qual foi a atitude daquela mulher? Aquela mulher tomou uma atitude, ela foi atrás, ela praticou, ela caminhou por entre a multidão. E eu fico imaginando que não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Sabe por que não foi nada fácil? Você consegue imaginar as dificuldades de uma mulher que eu fico pensando raquítica, anêmica, fraquinha. Diante de uma grande multidão, eu penso que eu empurrava para lá, outra empurrava para cá, ela caía de um lado, levantava, o meu filho, né, tentava de novo, mas ela tinha um alvo. Ela tinha ouvido falar, ela sonhava e agora ela estava colocando em prática aquele sonho que era ir atrás, exatamente, do Mestre Jesus. Ela não se importou com as dificuldades, ela sabia e ela encontrou, com certeza, meninas, uma dificuldade imensa. O seu grande problema talvez seja esse. Até aqui está tudo indo bem, né, Cíntia? Mas o grande problema é que diante da primeira dificuldade, aí eu travo, eu bloqueio e eu não vou mais nem para frente nem para trás, eu desisto. Precisamos de mulheres mais perseverantes, precisamos de mulheres que tenham atitude, que engrandeçam o nome do Mestre. Aquela mulher foi até o fim. Vocês acham que ela não caiu? Vocês acham que ela não se sentiu fraca? Vocês acham que não empurraram ela? Claro que sim. Não está assim explicitamente no texto,
Mas diz que a multidão apertava, ia de um lado para o outro. E você deve saber do contexto daquela mulher de 12 anos que passava por tudo aquilo. Mas a partir desse aqui, que é tomar uma atitude, você precisa tomar uma atitude. Ah, sim, eu quero Jesus, eu amo a Jesus. Tá, e você faz o que por ele? E você vai em busca dele, você precisa conhecer mais de Deus. Ah, não, mas o meu marido não quer ir. E por que você não vai? Aquela mulher não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha as facilidades que nós temos nos dias de hoje. Ela foi. Eu não sei qual é o percurso da casa dela, o texto não fala até Jesus, mas ela foi. E aqui eu já queria entrar no último ponto aqui. Como que ela foi restaurada? Ela enfrentou os obstáculos. Eu e você, amada mulher que me ouve nessa história, precisamos enfrentar os obstáculos que surgem na nossa vida. Não faça de conta que eles não aparecem, não faça de conta que eles não existem. Encare, enfrente a sua realidade. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei quais são os seus obstáculos. Se é em relação à sua vida espiritual, se é em relação à sua vida emocional, se é em relação à sua vida financeira, se é em relação aos problemas relacionados ao seu filho, que muitas vezes estão afastados dos caminhos do Senhor, ou do seu esposo, ou uma doença terminal. Eu não sei quais são os obstáculos, mas eu quero dizer para você que todas nós temos. Aquela mulher do fluxo de sangue também teve inúmeros obstáculos. Eu citei apenas alguns aqui, mas ela os enfrentou. Enfrente os obstáculos, certos de que Jesus é um Deus Emanuel. Se você já tem esse Deus maravilhoso, o Deus Emanuel significa Deus conosco. Ele não nos abandona. E quando você não tiver nem forças para levantar, ore. A Bíblia diz orai sem cessar. Quando você não tiver nem palavras para dizer, balbucie, pense, ore em todo o tempo. O Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para fazer na nossa vida e através dela, apesar de nós. Você precisa ser uma mulher diferente, você precisa crer nas possibilidades do Senhor. Seja uma mulher zelosa em relação ao que Deus diz, seja uma mulher bíblica. Essa mulher, depois que teve o seu contato com Cristo, a vida dela foi outra, ela foi vivificada pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Como tem sido a sua vida com Deus? Como você tem trilhado na caminhada com Ele? O meu desejo é que você possa verdadeiramente dizer, Senhor, Tu guardarás a minha vida em perfeita paz. Aquele cujo propósito está firme, porque em Ti eu confio. Isaías capítulo 26, verso 3. Nós precisamos experimentar a presença desse Deus maravilhoso. Dê toda a honra e toda a glória ao Senhor. Quando o Senhor vivificar a sua vida, você vai ser uma mulher que vai estar prostrada, mas que Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, você vai sentir vontade de anunciar as boas novas do Senhor. Você vai ter vontade de se vestir diferente, de falar diferente, de agir diferente, de ser um funcionário diferente, de ser uma mulher totalmente cheia do Espírito Santo de Deus. Qual seria a conclusão desse estudo? Dessa maravilhosa série que inicia? O Senhor a restabelece após ela lhe tocar. Ela estava totalmente consciente. E isso o texto deixa claro aqui, quando o Senhor pergunta, né, no versículo 33. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera aquele toque, porque ele diz, de mim saiu o poder, quem me tocou? E aí no versículo 33, o texto nos diz, então a mulher, atemorizada e tremendo, você consegue imaginar esse momento? O Senhor valorizou aquela mulher que era rejeitada pela sociedade, que não tinha esperança nenhuma na vida, que não tinha ninguém por ela. Ele valorizou e Ele valoriza mulheres como esta e como eu e como você. Você já parou para pensar nisso? Que o nosso valor está na pessoa de Cristo Jesus? Querida mulher, por que você anda tão triste? Quando o texto diz que ela estava consciente, aqui ó, no versículo 33, côncia do que nela se operara. Então ela simplesmente só veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade, ou seja, fui eu quem te tocou. Claro que o Senhor, Deus soberano, sabia, mas Ele queria que a sociedade visse aquela mulher. E no versículo 34, Ele lhe diz, filha, olha como o Senhor a trata, filha,
A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O maior de todos os milagres que o Senhor operou na vida daquela mulher não foi simplesmente a cura física, minha querida mulher, mas foi a cura espiritual. O Senhor a libertou da escravidão, do pecado, assim como libertou você, assim como libertou a mim. Não desperdice a sua vida, viva cada minuto para a glória de Deus. Ouça a sua doce voz te chamando de filha. O Senhor valorizou uma mulher totalmente desprezada, uma mulher totalmente desvalorizada, assim como Ele fez comigo e contigo. Por isso, anime-se nesta hora. O seu valor, a sua suficiência está em Cristo Jesus. E isso ninguém pode lhe tirar. A alegria da salvação, quando nós recebemos esse toque, já que estamos falando aqui de toque, né? Aquela mulher o tocou em Jesus. E quando eu e você recebemos o toque regenerador do Espírito Santo de Deus na nossa vida, tudo muda. As circunstâncias ruins vêm, os obstáculos vêm, mas nós seguimos andando com esse Cristo maravilhoso. Não se desespere. Tenha esperança, assim como aquela mulher teve. Não perca a esperança em Cristo Jesus. É certo que aquela mulher estava tão maravilhada que ela estava atemorizada e tremia, mas ela estava cônscia. Ela não estava assim, fora de si. Ela estava sabendo de tudo o que estava acontecendo. E aquele momento, aquela reação dela era simplesmente por perceber que Jesus a tomou, a vivificou, a regenerou, a adotou, chamou de filha. Você sabe o que é isso? É emocionante da gente ver, da gente perceber um Deus tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso, chamando a mulheres tão pequenas como eu e você de filha. Valorize, procure apresentar-te a Deus fiel, como uma filha que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus te deu uma vida, amada mulher. Não desperdice a sua vida. Sirva-o. Se o Senhor vivificar a sua vida através da palavra dele, certamente você vai ter prontidão para servi-lo. Valorize, portanto, o toque que o nosso Deus te trouxe, te dando vida e alegria da salvação. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele seja a nossa maior riqueza. E assim como Ele curou aquela mulher que foi vivificada pela palavra, não simplesmente a cura física, mas a maior de todas, que é a cura espiritual. Quando o Senhor nos regenera de uma vez por todas, nós somos dele e o maligno não nos toca. E eu gostaria que você vivesse a sua vida pensando nos sonhos que Deus tem para você e colocando a sua vida inteiramente à disposição dele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso coração se alegra, se enche de gratidão, de contentamento, porque o Senhor nos chama de filha, porque o Senhor cura a maior de todas as nossas enfermidades, que é do pecado, a alma. Deus querido, abençoa a vida das minhas queridas mulheres, irmãs, amigas que aqui nos ouvem nesta hora. Traz esperança aos seus corações, para que as suas vidas sejam totalmente restabelecidas, restauradas, ao ouvirem falar de Jesus, a começarem a sonhar, a terem atitudes que glorifiquem o Senhor, a enfrentarem os obstáculos, quer sejam grandes ou pequenos, na certeza de que Jesus Cristo está conosco. Muito obrigada por mais uma tarde das mulheres, onde o Senhor fala profundamente ao nosso coração. Recebe a nossa gratidão nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. E antes da gente encerrar, eu queria deixar alguns abracinhos especiais para algumas mulheres que têm nos acompanhado. E vai o nosso abracinho aqui para Noélia e Dona Cotinha Monteiro, que estão sempre nos acompanhando, toda a família Monteiro, todas as meninas aí da cidade de Senhor do Bonfim. A Dona Edith e todas as mulheres da IPB Nova Lima, Minas Gerais, que está sempre conosco, não é? Deus continue abençoando a vida de vocês. Um abraço também para a Miralda, Dona Terezinha, a Zezinha, a Silvia, a Cissa, a Tuca, tantas outras mulheres e todas aquelas que estão nos acompanhando da região aí do nosso querido Paraná, Curitiba, juntamente com elas também a nossa querida Doriana. Também queremos deixar um abraço especial para Socorro Falcão,
Para a professora Valdete, que já nos acompanha semanalmente, que Deus continue lhe abençoando, minha querida. Para a Melissa Roque, para a Adna Barros, Cleusa Barpe, aqui de Canoas, né? Nilda, Ruth, Miriam e todas as meninas aqui de Canoas. Também para a Cileide Matias, para a Edilena, para a Margarete, para a Sandra, para a Ingrid, para a Vânia, para cada uma de vocês que tem nos acompanhado semanalmente. O nosso desejo é que Jesus seja sempre a sua maior riqueza. E eu aguardo por você na próxima semana, dentro dessa mesma série, Vivificadas pela Palavra. Se Deus nos permitir, nós queremos encontrar você novamente. Compartilhe, se inscreva, convide outras mulheres, porque nós aguardaremos por você para a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!